Boa tarde, está começando mais um boletim legislativo com as principais notícias da Câmara e da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. E a gente começa falando de saúde, mais especificamente da saúde dos olhos. Você sabe o que é glaucoma? Pois é muito importante ficar atento com essa doença porque ela é uma das principais causas de cegueira no país. Um levantamento da Sociedade Brasileira do Glaucoma apontou que mais de 2 milhões de pessoas podem ter a doença no Brasil. E por ser silencioso, a melhor maneira de não ser surpreendido pelo glaucoma é fazer acompanhamento com o oftalmologista. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa e perigosa. A grande preocupação é que no início os sintomas são quase imperceptíveis na maioria das vezes, mas a doença causa cegueira irreversível. E segundo uma pesquisa da Sociedade Brasileira do Glaucoma, a enfermidade pode afetar até 2,5 milhões de pessoas com mais de 40 anos no Brasil. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, então todo mundo tem no fundo do olho o nervo óptico, que é a estrutura que vai levar a informação do olho para o nosso cérebro. O principal fator de risco para a gente desenvolver glaucoma é ter um aumento da pressão ocular. Tá? Mas é importante a gente lembrar que existem glaucomas de pressão normal. Então o paciente ele pode ter uma pressão considerada normal e mesmo assim desenvolver a doença do nervo óptico, o glaucoma. Segundo especialistas, há um tipo de glaucoma chamado agudo que causa dor nos olhos, sensibilidade à luz e vermelhidão. Porém, a grande maioria dos pacientes desenvolve o glaucoma crônico, que apresenta sintomas somente em níveis mais avançados. Por isso, os exames preventivos são tão importantes, principalmente após os 40 anos de idade. Em uma consulta de rotina, o oftalmologista pode identificar sinais da doença. A gente tem vários tipos de aparelhos que fazem a medição da pressão ocular. Os mais conhecidos são o tonômetro de sopro, que é quando você vai no oftalmologista e tem um soprinho no olho. Ele é um exame que mede a pressão ocular. E, além disso, o exame do fundo de olho é muito importante, porque nós conseguimos avaliar o nervo óptico. Então, ver detalhes do nervo óptico e conseguir identificar aquele paciente que tem uma suspeita de ter glaucoma pela anatomia do nervo. Nos estágios iniciais do glaucoma, o paciente geralmente começa a perder visão periférica. E quanto mais avançado, mais estreito fica o campo de visão. Porém, quando identificado, a doença pode ser controlada. No geral, o que a gente tem para tratamento de glaucoma? Então, colírios. Então, uso de colírios que vão reduzir a pressão ocular. Nós temos a possibilidade de realizar laser. Então, laser que vai agir reduzindo a pressão do olho ou melhorando a anatomia ocular. E também temos cirurgias, que são cirurgias aí principalmente para reduzir a pressão do olho. Para o vereador Dr. José Cláudio, o glaucoma é uma doença grave que exige atenção especial do poder público. Por isso, os parlamentares buscam parcerias para aprimorar as políticas públicas de saúde dos olhos, inclusive para aumentar a oferta de cirurgias. Eu acredito que a Câmara, nós vereadores, podemos buscar apoio parlamentar, emendas de deputados e trazer esse apoio para São José dos Campos para estar apoiando as entidades que fazem esse tipo de cirurgia e também esclarecendo para a população o que é glaucoma, quais os riscos do glaucoma, qual o sintoma. Então, levando essa informação para a população, principalmente a população mais idosa, e reforçando a necessidade de ir ao médico oftalmologista fazer o diagnóstico. Ainda no tema de saúde, nós acabamos de passar por uma estação de chuvas fortes. Inclusive, deve continuar chovendo nos próximos dias. Uma das preocupações nesses períodos chuvosos é o aumento da leptospirose. A doença é causada por uma bactéria transmitida por roedores e a infecção acontece através do contato com a água ou a lama contaminadas. A grande questão é que na temporada de chuvas, o risco da gente ter contato com essa água contaminada é muito maior. Chuvas em excesso causando alagamentos em vias públicas e inundando residências. O pior é que, além dos danos físicos, emocionais e financeiros, essas águas contaminadas trazem um perigo oculto, a leptospirose, doença causada pela urina dos ratos. E mesmo após o nível das águas baixar, há riscos, pois essas bactérias continuam ativas nos resíduos úmidos.
Os números da doença ainda são subnotificados no país. No entanto, por conta do período de chuvas mais intensas, que costuma se estender até março, a Prefeitura de São José dos Campos lançou um alerta como forma de conscientizar sobre a doença, até porque houve um aumento de notificações de casos suspeitos. A gente se preocupou, a gente teve um aumento do número de notificações de casos suspeitos. A gente não tem confirmações, a gente só teve uma confirmação até agora, mas a gente se preocupou de, assim, como continuou ocorrendo essas enchentes, das pessoas tomarem esse cuidado. Se não tiver jeito e precisar ser feito o contato, aí a Tereza recomenda usar botas e depois limpar bem o ambiente para retirar as bactérias. Evitar entrar em contato direto da pele com a água, né? Então, se perceber que está acontecendo uma enchente, colocar uma bota, colocar um saco plástico que for, para evitar o contato direto com a água. Se houve uma inundação em casa, para começar, a comida tem que ser toda desprezada. Assim, objetos, piso, parede, tudo lavar com hipoclorito. Se perceber que a água do cano mudou de cor, aí tem que lavar toda a caixa d'água, né? Sempre com cloro. Então é importante tomar esses cuidados. A leptospirose é uma doença potencialmente grave e ela pode demorar até 30 dias para se manifestar no corpo após uma pessoa ter contato com uma água contaminada, por exemplo. Os principais sintomas são dores de cabeça, dores no corpo, vômito, pele amarelada. Os especialistas indicam que em qualquer um desses sinais, a pessoa já procure uma unidade de saúde. Inclusive, o SUS disponibiliza testes rápidos para a doença. O teste rápido é feito no período dos primeiros dias de sintoma. Depois do terceiro dia, a partir do 7º, a gente já tem que fazer a sorologia, que é um exame de sangue, e ele é repetido depois com 2 semanas do início dos sintomas. Existe também o PCR, que é um teste mais rápido, mas também feito nos primeiros dias de sintoma da doença. Natália, médica infectologista, explica que a base do tratamento são os antibióticos. A história epidemiológica ela é muito importante, vai ao hospital e aí o médico já inicia o tratamento que é feito com os antibióticos. Então os antibióticos a gente usa num tempo de 7 a 10 dias e aí depende se o paciente precisa ficar internado ou se ele pode ter um cuidado em casa. E falando em chuvas, mas agora com um olhar mais positivo, nós estamos comemorando a Semana da Água aqui em São José dos Campos e a Prefeitura preparou uma série de eventos e atividades educativas pela cidade. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, haverá plantio de árvores e soltura de peixes no Lago do Santa Júlia, que vai integrar o programa Revitalização de Nascentes. Já na quinta-feira, o Ecopev do Urbanova promove uma oficina de reciclagem com o tema Plástico Zero no Oceano, a partir das 2h da tarde. Na sexta-feira, dia 24, será lançado o novo Plano Municipal de Arborização Urbana, aliado ao projeto de educação ambiental. O evento será na Prefeitura às 9h da manhã. Simultaneamente a essa apresentação, 100 mudas serão plantadas na sede da Sociedade Vale Paraibana de Cães Pastores Alemães, que fica no bairro Parque Industrial. Outra novidade é que o Parque Natural Municipal Alberto Husky será oficialmente reinaugurado na sexta-feira mesmo, às 10h da manhã. O parque tem aproximadamente 243 hectares de vegetação do bioma Mata Atlântica. Ainda na sexta-feira, às 11h30 da manhã, o Paço Municipal irá receber um biodigestor. O equipamento transforma os resíduos sólidos orgânicos em biogás, que é uma fonte de energia renovável. O Parque Natural Municipal Alberto Husky também receberá o mesmo equipamento em sua reinauguração. Olha quanta coisa boa, né? E o mais importante nessa semana é a gente pensar em como ser mais sustentável no nosso dia a dia. E agora a gente vai ver a previsão do tempo para a tarde desta terça-feira e também amanhã. Confira. A tarde desta terça-feira permanece com sol entre nuvens, mas pode ter pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima é de 31 graus e a mínima é de 17. Já amanhã, quarta-feira, a previsão é de sol e não há possibilidade de chuva. A máxima é de 30 graus e a mínima 17. Agora a gente muda um pouco de assunto para falar de amor e muita fofura, porque o CCZ está promovendo uma nova feira de adoção de cães e gatos. Os bichinhos resgatados pela prefeitura são tratados e agora estão à procura de um lar.
pode ser que o seu melhor amigo esteja só esperando ser adotado por você. E quem traz as informações para a gente é o repórter Bruno Castilho. Boa tarde, Bruno. Boa tarde. Pois é, quem precisa aí de um animalzinho, que está procurando um animalzinho, um amigo fiel aí do lado, seja um cão ou um gato, pode vir aqui no CCZ, pode procurar aqui no CCZ de São José dos Campos, o Centro de Controle de Zoonoses, que tem em média 60 animais entre cães e gatos disponíveis aí para adoção. E para saber um pouco mais como funciona esse processo, como proceder, a gente vai conversar com a Mazé para saber mais informações sobre a adoção de animais. Mazé, primeiro, boa tarde. Como a gente pode fazer essa adoção de animal? Tem sempre uma feira aqui, todo mês tem feira no CCZ, como funciona? Sim, boa tarde. Em primeiro lugar, a melhor parte é a gente falar da possibilidade de alguém adotar o melhor amigo. E aqui no Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos, os animaizinhos que temos, já prontos para adoção, estão castrados, vacinados, microchipados, e prontinhos para encontrar uma família. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 3h30, aqui, as pessoas podem vir conhecer, já buscar esse pedacinho que está faltando para o coração. Temos também nossa feirinha todo último sábado de cada mês. E para quem trabalha a semana toda, não consegue vir, nós temos nosso site, Então lá todos os animais que estão prontinhos para ganhar uma família podem ser conhecidos e esse interessado já se apaixonar pelo próprio site. E o animal é sempre ele sente dor, sente fome, é sempre esse lema, Quais os cuidados ou a responsabilidade que tem que ter também, pensar antes de adotar um animal? Olha, a gente fala muito sobre isso, que é a posse e guarda responsável. Então, quem está vindo, quem está abrindo o coração para adotar um animal, tem que estar ciente que o animal precisa de cuidados médicos veterinários, além do amor e carinho, a segurança, e que o animal vive normalmente mais de 12, 15 anos. E que a velhice chega para o animal também. E é um momento onde essa família que adotou tem que ter muito cuidado e oferecer total conforto a esses animaizinhos. Porque a gente tem que lembrar sempre, animal não é descartável. Questão de perfil, tem gente que é mais gateira, tem gente que gosta mais de cachorro, Enfim, como também saber um pouquinho dessa questão, na hora de escolher um animalzinho de estimação? Olha, quando a pessoa chega e que a gente faz uma entrevista, eles já colocam, qual é o pensamento, o que estão buscando. Diante desse perfil, acabamos direcionando, apresentando animais que se adequam mais do que junto com o que essa pessoa está nos passando. Então a equipe passa a colocar um pouquinho da história de cada um, de cada animalzinho que possivelmente esse interessado está escolhendo. Diante disso, nós fazemos a visita pré-adoção, nós vamos à casa, conhecer esse ambiente, conhecer essa família, para daí sim aprovarmos a adoção. Bem como nesse acompanhamento pós-adoção, também fazemos visitas regulares. A última pergunta é sobre o site, Você falou um pouquinho sobre o site. Lá tem todas as informações dos animais, enfim, um cardápio, a gente pode colocar assim, de animais disponíveis, que a pessoa pode conhecer previamente antes de chegar para a adoção. Claro, você está lá na sua casa, lembra que o coração está batendo, querendo adotar um animalzinho, entra no site do CCZ, ccz.sjc.sp.gov.br e já se apaixone por um animalzinho pronto para ir para casa, E aí faz o contato, o primeiro contato é por ali mesmo. E aí nossa equipe vai retornar, dando maiores explicações, sobre a historinha também que esse interessado leu ali no site. Obrigado, Mazé, pelas informações. Então fica aí a dica, para quem quiser adotar um animalzinho, seu companheiro. Eu tenho em casa o Chico, que é o meu companheiro de todas as horas.
Então é muito bom ter um cachorrinho, um animal de estimação, seja gato, cachorro. Eu gosto mais de cachorro, mas para vocês que gostam de gato também, tem todas as opções, acho que todas as raças. Vai lá conferir no site do CCZ. Voltamos ao estúdio. E é isso aí, a companhia de um pet faz muito bem pra gente, né? E adotar também é um gesto de solidariedade. Muito obrigado pelas informações, Bruno. E você está à procura de emprego? Conhece alguém que está precisando? Então vale a pena conferir as vagas disponíveis no PAT de São José, aqui na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de mecânico, atendente de cafeteria, auxiliar administrativo, auxiliar de jardinagem, auxiliar de limpeza, consultor de vendas externas, consultor de vendas internas, corretor de imóveis, eletricista, encanador, encarregado de açougue, encarregado de limpeza, mestre de obras, montador de imóveis, motorista, motorista de caminhão, operador de loja, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, pedreiro, pintor, professora de jardim da infância, representante comercial, serralheiro, soldador, supervisor de restaurante, técnico de redes júnior, terapeuta ocupacional, vendedor interno, vendedor pracista e vistoriador de imóveis. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar de produção, operador de loja, operador de telemarketing e repositor de mercadorias. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui, mas continue conosco na programação da TV Câmara. Na sequência, você acompanha o melhor do noticiário esportivo joseense com os brilhantes Vieira Júnior e Bruno Castilho no Hora do Esporte. E logo mais, às 4 horas da tarde, temos a transmissão ao vivo da sessão de Câmara desta terça-feira. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã. Tchau!